A era de ouro de Hollywood não era apenas brilho e glamour, era um campo de batalha onde grandes ideias colidiam com tabus ainda maiores. A ficção científica não apenas previa o futuro, mas cutucava as ansiedades, preconceitos e lutas de poder de sua própria época, frequentemente provocando tempestades de indignação que os estúdios nunca previram. Então, o que acontece quando visões ousadas e perguntas proibidas explodem na tela? Prepare-se, porque esses 15 filmes não apenas entretiveram, eles iniciaram brigas, quebraram regras e, em alguns casos, mudaram tudo. Pronto para ver o quão selvagem a ficção científica pode ser quando ninguém está jogando seguro? Things to Come, 1936. Imagine fazer um filme tão profético, tão desconfortavelmente próximo dos medos mais profundos do mundo, que os sensores o obrigam a mudá-lo antes que alguém sequer o veja. Bem-vindo a Things to Come, o épico de H. G. Wells, que fez o futuro parecer menos uma aventura e mais um pesadelo. Ambientado em um mundo devastado por guerra interminável e peste, a representação do colapso e ressurgimento da civilização sob um regime autoritário foi um choque para o público dos anos 1930. As autoridades britânicas exigiram edições, temendo que sua postura anti-guerra pudesse causar agitação. Enquanto isso, a previsão do filme sobre ataques aéreos foi desconfortavelmente precisa, já que a Europa estava à beira da Segunda Guerra Mundial. O filme foi controverso não apenas pelo que mostrou, mas pelas questões que levantou. Estamos condenados a repetir a história? A tecnologia pode nos salvar ou apenas piorar as coisas? Things to Come não apenas incomodou as pessoas, mas definiu o tom para toda uma geração de ficção científica, onde a maior ameaça não eram os alienígenas, mas nós mesmos. O Homem Invisível, 1933. Como você censura algo que não pode ver? Esse foi o desafio com O Homem Invisível, um filme que combinou comédia negra, efeitos de ponta e niilismo alegre de maneiras que ninguém esperava. O cientista louco de Claude Rains não é apenas uma ameaça para seus inimigos, ele é um perigo para a própria ideia de decência. A violência é chocante, o humor é sombrio, e a disposição do filme em deixar seu vilão agir livremente abalou os sensores em toda a América e Europa. Algumas cidades o baniram completamente, enquanto outras exigiram que cenas inteiras fossem cortadas por serem perturbadoras demais. Críticos argumentaram que o filme borrava a linha entre entretenimento e loucura, mas o público ficou fisgado. O Homem Invisível provou que, às vezes, o que você não pode ver é o que mais assusta. E no que diz respeito à controvérsia, é um lembrete de que a ficção científica não precisa de monstros de borracha ou naves espaciais para deixar as pessoas desconfortáveis. Só precisa da coragem de perguntar o que acontece quando a ciência e a sanidade se separam. Flash Gordon Serial, 1936 a 1940. Se você acha que a indignação com super-heróis começou com os blockbusters modernos, pense novamente. Flash Gordon estava irritando os sensores antes mesmo de o filme colorido existir. Esses seriados, cheios de ação estrelados por Buster Crabbe em spandex justo, eram a resposta da ópera espacial aos desenhos animados de sábado de manhã, exceto que pais, pregadores e políticos os viam como o fim da civilização como a conhecemos. Líderes religiosos protestaram contra os valores pagãos do programa e o vilão melodramático, Ming, o impiedoso, cuja óbvia caricatura do perigo amarelo, desencadeou uma onda de protestos e acusações de racismo. Grupos de pais exigiram proibições, alegando que as aventuras interplanetárias de Flash Gordon promoviam violência e comportamento não cristão. Enquanto isso, alguns censores estavam mais preocupados com os trajes reveladores e o que eles poderiam estar ensinando às crianças impressionáveis. O debate ficou tão acalorado que alguns cinemas se recusaram a exibir episódios e regiões inteiras consideraram os seriados perigosos demais para o público respeitável. No entanto, Flash Gordon só cresceu em popularidade, abrindo caminho para o tom irreverente e rebelde da futura ficção científica. É um lembrete de que por trás de cada clássico cult, há um pânico moral à espreita pronto para provar que nada faz as pessoas falarem ou gritarem como um herói com uma pistola de raios e um cinto com fivela. Imagine só, 1930. Quem diria que um musical de ficção científica poderia causar tanto alvoroço? Just Imagine chegou aos cinemas prometendo uma visão fantasiosa do ano 1980, mas o que o público recebeu foi um coquetel inquietante de eugenia, casamentos arranjados e tudo controlado pelo governo. O futuro progressista do filme é construído sobre conformidade forçada e controle tecnocrático, com personagens recebendo nomes como J-20, I-1 e Z-4. Porque aparentemente a criatividade foi banida junto com a escolha pessoal. Intencionado como uma comédia, o filme
Em vez disso, deixou críticos e espectadores inquietos, com alguns acusando-o de introduzir ideias fascistas e totalitárias sob o disfarce de canto e dança. A ordem social científica, onde bebês são produzidos em laboratórios e o casamento é decidido por votos estatais, foi concebida como sátira, mas atingiu um ponto sensível em um mundo ainda lidando com debates reais sobre eugenia. As críticas foram polarizadas. Alguns chamaram de brilhante, enquanto outros a apelidaram de o musical mais assustador já feito. Se você já quis uma prova de que boas intenções podem causar uma tempestade, Just Imagine é um estudo de caso de como até o futuro mais animado pode se tornar um campo minado controverso. The Shape of Things to Come, 1936. Se você pensou que utopias eram território seguro, pense novamente. A Forma das Coisas que Virão, baseada na visão de H. G. Wells de um mundo resgatado pela ciência e liderado por uma elite benevolente, disparou alarmes em todos os lugares. O filme retratou um futuro onde a guerra é abolida, mas apenas depois que um grupo de tecnocratas toma o controle e administra o planeta como um think tank global. Alguns críticos atacaram o filme como propaganda socialista disfarçada, enquanto outros temiam que estivesse promovendo o totalitarismo em uma embalagem brilhante e sanitizada. Com suas cenas de governo mundial, gestão populacional e ditadura científica, o filme rapidamente se tornou um ponto de discórdia para o debate político. O público dos anos 1930, vivendo em um mundo oscilando entre o fascismo e o comunismo, viu muitos ecos das lutas de poder do mundo real. Mesmo os próprios apoiadores de Wells discutiram se o filme era um aviso ou uma aprovação do excesso utópico. No final, The Shape of Things to Come provou que, quando a ficção científica tenta imaginar um mundo perfeito, a luta sobre quem define o que é perfeito está apenas começando. Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 1931. Nem toda controvérsia precisa de pistolas de raios e naves espaciais. Às vezes, tudo o que é necessário é a personalidade dividida de um homem e a disposição de ultrapassar limites. A adaptação de Ruben Mamoulian do clássico de Stevenson chocou o público com suas ousadas transformações visuais e a exploração crua da depravação humana. A atuação de Frederick March como o atormentado Dr. Jekyll e o animalesco Sr. Hyde estabeleceu um novo padrão para a dualidade na tela, mas foi a representação franca de violência, vício e sexualidade no filme que realmente incomodou os censores. Grupos religiosos e cruzados morais chamaram isso de um ataque à decência e aos valores cristãos. Os efeitos especiais do filme, então de ponta, apenas adicionaram combustível ao fogo, tornando a transformação de Hyde perturbadoramente real para espectadores não acostumados a tal feitiçaria cinematográfica. Em algumas cidades, o filme foi cortado em pedaços ou banido completamente. A mensagem, explorar o lado sombrio da natureza humana pode vender ingressos, mas sempre te colocará em apuros com os guardiões do bom gosto. Dr. Jekyll e Mr. Hyde não apenas gerou controvérsia, redefiniu até onde Hollywood poderia ir ao dar vida aos pesadelos. The Man They Could Not Hang, 1939. Se Boris Karloff está no elenco, a controvérsia geralmente está logo atrás. Em The Man They Could Not Hang, ele interpreta um cientista executado por conduzir experimentos mortais de animação suspensa apenas para voltar dos mortos graças à sua própria invenção. Parece um pouco sacrílego? É exatamente isso que os censores pensaram. As cenas de execução do filme foram tão intensas que provocaram acusações de explorar a pena capital para sensacionalismo. Mas é o enredo da ressurreição que realmente acionou os alarmes. Líderes religiosos acusaram o filme de promover uma ciência sem Deus e zombar da própria ideia da alma. A atuação arrepiante de Karloff como o gênio vingativo injustiçado borrava a linha entre vítima trágica e cientista louco, deixando os espectadores com perguntas desconfortáveis sobre o preço do progresso. Alguns críticos chamaram de blasfêmia científica, e o debate público fervilhou sobre se Hollywood estava glorificando homens que brincam de Deus. A controvérsia não prejudicou as bilheterias, mas consolidou o lugar do filme como um estudo de caso de quão rapidamente a ficção científica pode se tornar um campo de batalha para ansiedades culturais mais profundas. O Dia em que a Terra Parou, 1951. Se você quer ver um filme que transformou a paranoia da Guerra Fria em um sucesso de bilheteria, não procure mais do que O Dia em que a Terra Parou. Quando Klaatu e seu robô Gort aterrissam em Washington, DC com uma mensagem simples: parem sua violência. Ou então, o público não sabia se aplaudia, entrava em pânico ou chamava o FBI. O apelo do filme por paz global e desarmamento nuclear tocou em um ponto sensível em um mundo ainda se recuperando de
de Hiroshima e à beira do pânico vermelho. Alguns viam isso como propaganda comunista disfarçada, com sensores do governo mantendo um olhar atento sobre as exibições e colunistas de jornais alertando sobre mensagens subversivas de Hollywood. Enquanto isso, líderes religiosos se opuseram à imagem de Cristo de Clato, especialmente à cena da ressurreição e seu evangelho de perdão. A controvérsia do filme apenas aumentou seu perfil, consolidando seu lugar como um clássico de ficção científica que ousou usar alienígenas não apenas como invasores, mas como mediadores cósmicos. Para um filme que pediu à humanidade para viver junta ou morrer sozinha, definitivamente provou que nada faz as pessoas discutirem como um ultimato marciano entregue no gramado da Casa Branca. Planeta Proibido, 1956. Acha que os anos 50 eram todos certinhos e saudáveis? O Planeta Proibido surgiu e destruiu essa ilusão com um surto freudiano interestelar. Levando A Tempestade de Shakespeare para as estrelas, este filme estava repleto de inovações, música eletrônica, cenários luxuosos e uma Anne Francis com uma saia legendariamente curta como Alterra. Mas o que realmente deixou todos boquiabertos foi a discussão aberta sobre o monstro do id, uma força psíquica nascida da repressão sexual e do desejo subconsciente. Os críticos ficaram furiosos com seus temas adultos e os guardiões da moral temiam que o filme corrompesse a juventude americana com suas insinuações de luxúria proibida e ciência desenfreada. O famoso Robbie, o robô, tornou-se um ícone da cultura pop, mas grupos religiosos e alguns conselhos escolares não ficaram impressionados, com pedidos de proibição em regiões conservadoras. Ironicamente, toda a indignação apenas garantiu cinemas lotados. O Planeta Proibido não apenas desafiou os limites dos efeitos especiais, mas também forçou o público a enfrentar os monstros que espreitam dentro de si. E isso é sempre uma receita para controvérsia. Invasores de Corpos, 1956. Existe algo mais assustador do que seus vizinhos se transformando em cópias sem emoção? A invasão dos discos voadores trouxe o terror da Guerra Fria para casa, fazendo a vida comum parecer sinistra. Dependendo de quem você perguntasse, era um alerta sobre a infiltração comunista ou uma crítica à conformidade americana. De qualquer forma, era um barril de pólvora político. Críticos e políticos debateram interminavelmente o significado do filme e alguns cinemas de pequenas cidades o baniram completamente, temendo que incitasse paranoia. O tom assustador do filme, com pessoas sendo substituídas por alienígenas, capturou um clima nacional de suspeita e ansiedade. O diretor Don Siegel foi evasivo sobre a verdadeira mensagem do filme, mas isso só tornou os argumentos mais intensos. O final, abrupto, sem resolução e profundamente perturbador, deixou os espectadores inquietos e ansiosos para debater o que tudo aquilo significava. A invasão dos discos voadores provou que a ficção científica podia assustar sem uma única arma laser, apenas mostrando o rosto do seu melhor amigo e desafiando você a se perguntar: será que alguém é realmente quem diz ser? A Mosca, 1958. Tenha medo. Tenha muito medo. Essas palavras não se aplicavam apenas à transformação lenta de David Hedson em um híbrido humano-inseto. Elas também resumiam como os sensores e os pais se sentiam sobre essa reviravolta sangrenta e trágica na ciência louca. A Mosca levou o horror corporal ao mainstream, forçando o público a confrontar o que acontece quando a ambição humana vai longe demais. Os efeitos visuais, meio homem, meio mosca gigante, eram suficientes para dar pesadelos a qualquer um. Mas o verdadeiro impacto da história era sua mensagem. Você nem sempre pode controlar os monstros que cria. Os críticos chamaram o filme de repulsivo, e alguns cinemas se recusaram a exibi-lo por medo de traumatizar as crianças. Grupos religiosos condenaram sua imaginação doentia, e a cena final, com a pequena mosca implorando "ajude-me" em uma teia de aranha, foi considerada tão perturbadora que quase foi cortada. No entanto, a controvérsia apenas fez o filme ser um sucesso de bilheteria. A Mosca foi uma tempestade perfeita de choque, sensacionalismo e comentário inteligente sobre os perigos de brincar de Deus. Uma combinação que sempre faz as pessoas falarem, e às vezes, correrem para as saídas. The Creation of the Humanoids, 1962. Alguns filmes são controversos por sua violência, outros por suas ideias. A Criação dos Humanoides se encaixa firmemente no último grupo. Um filme cerebral de desenvolvimento lento que imaginou um futuro onde os robôs são tão avançados que ninguém tem certeza de quem é realmente humano. Lançado no auge dos tumultos dos direitos civis e da ansiedade da Guerra Fria, a história do filme sobre a perseguição de robôs e questões de identidade e igualdade atingiu um ponto sensível. Os censores hesitaram diante de suas discussões francas sobre
de genocídio, preconceito e a alma. Enquanto os críticos não sabiam como lidar com sua narrativa pesada e pessimista, o filme se tornou uma sensação cult entre fãs de ficção científica e intelectuais, com seu tom sombrio e filosófico, provocando debates acalorados em dormitórios universitários e programas de televisão noturnos. Se você quer um filme de ficção científica que te faça pensar e talvez se contorcer, este é o filme. The Creation of the Humanoids é a prova de que, às vezes, a coisa mais subversiva que um filme pode fazer é perguntar: o que nos faz humanos? E se recusar a dar uma resposta fácil. Metrópolis. Vamos esclarecer isso. Metrópolis não é apenas um filme, é um terremoto cultural que ainda abala as fundações quase um século depois. A obra-prima distópica de Fritz Lang é o modelo para toda a revolta de robôs, luta de classes e cidade apocalíptica que você já viu na tela. Mas quando estreou, Metrópolis não foi celebrada, foi temida. Governos e censores viam suas imagens de rebeliões de trabalhadores e seu robô sinistro e sedutor, Maria, como ameaças ao próprio tecido da sociedade. Na Alemanha, críticos atacaram-no como propaganda comunista. Na América, estúdios cortaram rolos inteiros para amenizar seu tom político. E nem comece a falar sobre a reação religiosa. Alguns chamaram-no de blasfemo por suas alusões bíblicas extravagantes. Durante décadas, diferentes versões circularam com algumas cenas literalmente perdidas em cofres. Mas aqui está a questão. Quanto mais as pessoas tentavam silenciar Metrópolis, maior sua lenda se tornava. O robô, Maria, tornou-se um ícone da ficção científica e a visão do filme de um mundo governado por tecnologia fria e insensível parecia mais profética a cada ano. Metrópolis não apenas provocou controvérsia, mas prosperou com ela, abrindo caminho para todos os futuros cineastas ousados o suficiente para colocar grandes ideias à frente do conforto das bilheterias. Frankenstein. Se você acha que o horror de Hollywood é assustador agora, imagine como era quando Boris Karloff apareceu pela primeira vez na tela como o monstro de Frankenstein. Frankenstein não era apenas um filme de monstro, era um tapa na cara da sociedade educada. A ideia de o homem brincar de Deus, de trazer os mortos de volta à vida, fez os líderes religiosos perderem completamente a cabeça. Cidades o baniram. Censores exigiram que cenas fossem cortadas, incluindo a infame cena da menina no lago. E a frase "está vivo" tornou-se um botão de pânico nacional. Pessoas teriam desmaiado nos cinemas, enquanto alguns críticos insistiam que o filme era tão perturbador que poderia corromper a moral pública. Até o estúdio ficou com receio, colocando um aviso nos créditos de abertura. Mas aqui está o ponto crucial. Toda essa indignação transformou Frankenstein em uma sensação. Levantou questões que ninguém estava pronto para responder sobre ciência, ética e o que nos torna humanos. Também deu a Hollywood seu primeiro gosto do poder e do perigo de ultrapassar limites. O monstro pode ter sido costurado a partir de peças sobressalentes, mas a controvérsia foi pura dinamite não diluída. Ilha das Almas Perdidas, 1932. Venha ver o show de horrores que Hollywood quase enterrou. A Ilha das Almas Perdidas pegou a ilha do Dr. Moreau de H.G. Wells e aumentou a loucura ao máximo. O diabólico Moreau de Charles Laughton já é ruim o suficiente, mas o verdadeiro problema começou com suas criações grotescas, meio humanas, meio animais. O público ficou horrorizado, não apenas com os efeitos de maquiagem, mas com a energia crua e sádica do filme. Grupos religiosos chamaram-no de abominação, censores cortaram-no em pedaços e o Reino Unido baniu-o por mais de 20 anos, rotulando-o como contra a natureza. Os censores americanos não se saíram muito melhor, forçando cortes drásticos que transformaram a história em um pesadelo fragmentado. Críticos chamaram-no de perverso e desumano, mas fãs e futuros cineastas não conseguiam desviar o olhar. A Ilha das Almas Perdidas é uma destilação pura da disposição de Hollywood pré-código de encarar o abismo e filmar o que quer que olhasse de volta. Sua reputação de culto só cresceu à medida que se tornou o filme que era chocante demais para sua própria época. E honestamente, não é disso que a ficção científica se trata? Então, depois de todos esses filmes que desafiam a mente, cruzam limites e desafiam a censura, qual é o seu veredicto? A ficção científica da Era de Ouro de Hollywood foi longe demais ou não foi longe o suficiente? Deixe sua opinião mais polêmica nos comentários abaixo. Aperte o botão de inscrever-se se você deseja histórias que desafiam as regras e compartilhe este vídeo com alguém que acha que filmes antigos nunca ultrapassaram limites. Porque, no final, a verdadeira revolução da ficção científica não estava apenas na tela, mas nos debates que esses filmes iniciaram. Qual controvérsia ainda te incomoda?